Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. Eu sou o seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz de estar com vocês em mais uma edição onde nós exploramos as novidades, os desafios que esse mundo moderno traz para a gente. E hoje aqui nós temos dois convidados, um já é de casa, mas é um pouquinho também convidado, o nosso querido amigo Paulo Barcelos, da Ecosys. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bom? Prazer estar mais uma vez participando desse programa contigo e interagindo com a audiência, com o nosso outro convidado aí, um amigo de longa data. Então vamos falar aqui do seu amigo de longa data, o Paulo Millet. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, Walter. É um prazer estar aqui com você, com o Paulo Barcelos. Estou à disposição de vocês para a gente explicar aí o que a gente anda fazendo. Maravilha. Ô Paulo, você poderia então apresentar para a gente o nosso convidado? Quem é o Paulo Millet? Faça as honras da casa, por favor. Obrigado, será um prazer. Então, o Paulo Millet é uma grande liderança aí do Brasil, está nesse mundo digital aí, um dos nossos precursores, um dos pioneiros na parte de educação à distância. Então, vem desenvolvendo várias soluções e está trazendo aqui hoje essa experiência fantástica chamada Aranduland, né? Uma cidade digital sustentável. Vai falar melhor sobre isso. E o Paulo também trabalha conosco, junto do Ecosys, do Conselho de Ecossistemas de Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou presidente lá desse conselho, ele é meu vice-presidente de Economia Digital. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade de conhecer essa experiência fantástica que é Aranduland. Então, não gastar muito tempo aqui, passar a bola para o Paulo, que ele tem muito que falar. Maravilha, maravilha. Obrigado pelas essas honras. Agora, então a gente fez essa pergunta. Paulo Millet, o que é o Arundalém? Por favor. O Arandulendo é uma expressão, a gente achou uma expressão indígena, arandu, que significa aprendizado com a experiência da vida, né? Para jogar a sustentabilidade junto com a natureza. E a Arandulendo ficou essa marca, esse processo para ficar mais interessante. E é um projeto, a gente criou uma cidade virtual, que a gente pode andar, visitar, passear, tem ruas, prédios, avenidas, tem muito, e um modelo muito baseado na sustentabilidade. A ideia é que a gente possa ver como é que as coisas poderiam ser boas e melhores para 2030 dentro da programação da ONU aí, que daqui a pouco eu até explico melhor. Paulo, você falou em cidade virtual. O que seria? É um jogo? É um aplicativo? O que seria isso? Uma cidade é um modelo, é uma planta, tem bairros, tem ruas, avenidas, prédios, tem energia eólica, tem energia solar. É uma cidade mostrando como é que seria em 2030 se aqueles objetivos da ONU, são aqueles famosos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. São 17 objetivos. Ele pegou esses 17 objetivos, tem objetivo na pobreza, tem na saúde, tem na educação, tem na energia, tem na floresta. Então, ele pegou esses objetivos e espalhou pela cidade. Então, você pode, com teclado, né, andar pela cidade aprendendo. A ideia é que Aranduland seja um ambiente de aprendizagem, tá? De informação, de conhecimento. Você pode andar, brincar, fazer jogos e cursos. Essa é a ideia de Aranduland, é uma cidade virtual, inteligente, humana e sustentável. Não, é uma ideia interessante, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, né, que é um mundo cada vez mais virtual e digital, é bem interessante utilizar um mundo virtual que seja mais amigo, mais próximo. Porque a gente percebe o seguinte, que as conexões virtuais, especialmente para os jovens, são conexões cada vez mais pobres, né, das redes sociais, onde você só curte, compartilha, né, ou sofre bullying ou briga. Então é muito interessante a gente ter um modelo como você está propondo, de algo que seja saudável, mais humano. Agora me diz uma coisa, Paulo, a Aranduland, ela é paga, é gratuita, como é que ela funciona? Não, a entrada é gratuita, né? Qualquer pessoa pode entrar e passear ali dentro, arandoland.com. Isso cai num site nosso e dentro do site tem a explicação como é que você chega na cidade virtual clicando lá no lugar certo. Perfeito. É, é de graça, quer dizer, qualquer um pode entrar e tem projetos pagos, né? De repente você tem um evento, tem uma palestra, tem uma conferência, tem um patrocinador, tem um anunciante, e esses pagam, né? Então a lógica é assim, alguém vai pagar para que o público possa passear e usar à vontade. Maravilha. Paulo Barcelos, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, eu queria só pedir para o Paulo Millet explicar um pouco mais essa questão do aprendizado, que eu conheço a Aranduland já, então já
sou um fã dessa história. Foi uma das 4 experiências vencedoras esse ano do Prêmio Brasil Digital, Opa, aqui do vamos Rio de saber. Janeiro, né? Explica para a Então, gente, Paulo, que prêmio é esse que o Milei ganhou? o ecossistema, o Brasil Digital para Todos é um movimento da sociedade civil que uma das frentes de trabalho desse movimento é ter um prêmio, chama Prêmio Brasil Digital Osiris Silva, em homenagem ao Osiris Silva, fundador da Embraer. E aí, nesse ano, foram selecionadas várias instituições e experiências de sucesso, e o Aranduland foi uma das 4 do Rio. Então, ganhou o BNDES, ganhou a Login, ganhou a Vibra e ganhou a Aranduland também, junto com essa experiência do Paulo Milei. Então, a partir dali, ela começou a se tornar um pouco mais conhecida e eu sou um grande fã, já tive a oportunidade de navegar por lá, participei de alguns eventos lá na Maracandu, ele pode falar um pouquinho do Maracandu, que é um locus de eventos aí, então é uma experiência fantástica que vale a pena conhecer de fato. E eu queria pedir para ele falar um pouquinho mais sobre essa questão do aprendizado, tem muitas possibilidades, tem a questão da gamificação, é um mundo de oportunidades ali de aprendizado com essa questão do lúdico, né? Você experienciar aquele aprendizado, vivenciar, interagir com essas realidades aí, mesmo que digitais, mas acho que é uma solução fantástica de promoção do aprendizado, né? Legal, deixa eu comentar. Primeiro fazer um comentário, né? Esse projeto surgiu dentro da RioSoft, né? Que é uma associação de empresas de TI aqui do Rio de Janeiro. Eu sou um dos diretores. A gente criou primeiro o projeto, depois fizemos uma startup que está assim, incubada dentro da RioSoft. Mas comentando essa pergunta do Barcelos, eu estou nessa área de educação à distância há 30 anos, né? Aí eu brinco assim, o pessoal nem acredita que já existia EAD no computador há 30 anos atrás. Existia, a gente fazia coisa em disquete e tudo. E o aprendizado, assim, é muito mais fácil aprender quando você está brincando, está ludicamente, está se divertindo. Então, nós criamos muita ideia de educação à distância, cursos regulares, também games, jogos. Você vai galgando posições e vai ganhando etapas e vai aprendendo. E pode aprender sobre qualquer coisa desses ODS. O ODS 4 trata de educação. E ele é uma meta mundial para 2030, para melhorar a educação em todos os níveis. Mas não é educação escolar apenas. É a ideia, o conceito do lifelong learning, aprendizado ao longo da vida para todos, todo o tempo. Então, você, com qualquer idade, tem que continuar aprendendo. Essa é a lógica. Então, a gente fez Arando Lento como uma grande plataforma de aprendizagem, né? Então, você pode entrar, passear, ler uma informação, assistir um vídeo, pode fazer um jogo, pode fazer um curso e pode trocar ideias com algumas pessoas que estão ali dentro, que estão convivendo com você. Então, a ideia é ser um grande ambiente, uma grande plataforma que facilita a aprendizagem. Então, incrível. Olha, o Paulo Barcelos, ele tinha falado em gamificação. Explica para a gente, Mileu, o que é gamificação e se o Aranduland também tem esse elemento de gamificação, por gentileza. Não, claro, tem sim. Gamificação é assim, você fazer um aprendizado num formato de jogo. Então, a gamificação ele incorpora um conceito assim do master learning, né? Um conceito de você só vai para frente se tiver aprendido para trás. É um conceito normal, a gente conhece isso há 200 anos, que é a reprovação. Só que uma reprovação anual é uma besteira. Agora, uma reprovação de 5 minutos, não. Então, a ideia da gamificação é você vai avançando igual um jogo, galga etapas. Opa, aprendi isso, vou para frente. Aprendi isso, vou para frente. Não, não aprendi, fica aqui nessa rodada. Agora aprendi, vou para frente. Então a ideia de gamificar um aprendizado é tornar ele mais agradável e você vai galgando posições até chegar no final. Nota 10. Chegou no final. É muito interessante, Paulo, você falar em gamificação, porque aquela questão seguinte, muitas vezes o ensino tradicional ele exige que a gente repita, reproduza numa prova alguma coisa que o professor ensinou. E quando você utiliza o requisito de gamificação, né, essa funcionalidade, como você está falando que a sua plataforma tem, você estimula as pessoas, especialmente os jovens, a tentarem várias soluções. Então, para você passar um obstáculo, você vai encontrar várias opções, várias soluções, e acaba tornando talvez o ensino mais interessante, mais instigante. Então, é algo bem interessante o que você está propondo aqui. Paulo É Barcelos, verdade. alguma coisa? Barcelos? Não, eu estava pensando aqui, pedi para ele comentar um pouquinho mais exemplificar, né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui, você visita lá uma favela sustentável com a parte de energia solar, vários tipos de energia. Você vai andando por lá, você passa pelo pessoal fazendo várias possibilidades de coleta seletiva de lixo,
tem um caminhãozinho, fica andando por lá. Então, isso é uma experiência fantástica. Você fica essa questão de experienciar, vivenciar aquelas práticas, eu acho que é bem bacana, porque tem como eu falei antes, a questão do lúdico. Eu acho que é muito interessante por esse lado. Fica uma questão mais divertida e mais empolgante você participar e aprender dessa forma, né? Não, é legal. A gente tem exemplos por conta dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um deles, o ODS 7, é energia. Então a gente tem lá uma estação de energia eólica lá no mar, tem uma estação de energia solar, os prédios têm energia solar, tem uma estação de hidrogênio verde. Poxa, mas o que é hidrogênio verde? Aí você entra lá e pega a explicação o que é hidrogênio verde. Tá? Aí tem uma área toda que cuida de economia azul, economia do mar. Aí tem uma área do porto, tem estaleiro, tem pesca, né? tem praia, tudo isso está se chamado hoje agora de economia azul. Então você vai aprendendo. Aí tem o exemplo que o Marcelo citou. A gente criou uma comunidade sustentável, né? A gente diz assim, olha, não cabe em 2030 ter um favelão, né? A gente tem exemplos aí do que está sendo feito em São Paulo, bem legal, pelo Edu Lira. Então, bem legal a ideia de fazer uma comunidade que tenha energia, tenha escola, tenha educação, tenha saúde e seja habitável de uma maneira bem legal. Então, a gente tem um exemplo lá de uma comunidade sustentável. Tem vários exemplos de várias coisas, como é que poderia ser legal se em 2030 os objetivos tiverem sido alcançados. Tem vários exemplos e as pessoas vão andando e aprendendo, né? Às vezes aprende só lendo, às vezes aprende jogando, aprende com um curso ou aprende nessa linha da experiência, né? É uma palavra muito interessante. A gente tem realmente um caminhão de lixo que fica passando lá, é um parceiro nosso do mundo real que faz coleta de lixo seletivo. Aí o caminhãozinho fica passando e tem um avatar, um rapaz lá na frente da empresa dele que, quando a gente chega perto, ele explica como é que é a coleta seletiva, como é que funcionam os recipientes por cor e tudo. Então, a palavra experiência é muito importante, né? É melhor experienciar do que simplesmente ler alguma coisa. Então, a ideia é que seja uma experiência lúdica, agradável, bem interessante. Incrível, olha que experiência incrível, que coisa maravilhosa. Mas olha, está chegando agora o horário do nosso intervalo, vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com mais Smart News. Até lá. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. Nós estamos aqui com os nossos amigos Paulo Barcelos e Paulo Millet conversando sobre a Arundaland, um universo, uma plataforma incrível. Eu ia falar se era metaverso ou não, até eu já estava adiantando a nossa pergunta, que eu vou fazer para o nosso querido amigo Paulo Millet. Paulo, seria o Aranduland um metaverso? Mas antes de dizer se ela é um metaverso, me diga, o que é o metaverso? A inspiração original foi metaverso. O metaverso, esse conceito já existe há alguns anos, mas ele explodiu há 2, 3 anos atrás, quando o Facebook resolveu trocar de nome, chamar Meta, porque ele estava vendendo um peixe de que o mundo ia viver dentro de um ambiente paralelo. Esse ambiente paralelo era um metaverso. Então você poderia botar uma luva, um óculos, um capacete e entrar no ambiente virtual e conviver com as pessoas, e andar e falar e fazer qualquer coisa. Só que esse texto estava muito adiantado para o mundo que a gente está. É tudo muito caro, óculos é muito caro, luva é muito caro, é tudo muito complicado. Então a gente resolveu fugir desse conceito convencional e resolvemos criar. Não, é um caminho para um futuro metaverso, mas hoje a gente está falando, é uma cidade digital em ambiente 3D, não é 2D, é 3D, em que você pode andar, passear pela cidade, mas você não está morando ali dentro, não precisa óculos, não precisa luva, não precisa de nenhum equipamento especial. Você vai com o teclado e vai andando pela cidade, percorrendo as informações e interagindo com o que existe por ali. Então, a ideia, a concepção original seria o metaverso, mas a gente fugiu dessa expressão, porque o pessoal diz, metaverso não deu certo, metaverso é um hype. Não, porque estava tudo muito caro e realmente complicado. Então, a gente facilitou, e a ideia é um ambiente que qualquer um pode entrar. Entra no seu computador, pode entrar e passear na cidade numa boa. Ou seja, basta o computador, não precisa de óculos, de luva nem nada. Nada, basta o Ele entra computador. do celular?
Ele entra no celular, a gente tem uma versão que é mais simplificada para entrar no celular também. Opa, maravilha. Então agora eu vou passar uma pergunta do Barcelos, então uma pergunta inclusive muito boa. Diga lá, Paulo. Não, eu queria falar que, embora não tenha esse boom do metaverso não ter ido adiante, recentemente nós tivemos o boom da inteligência artificial, né, com chat GPTs e congêneres. Eu lembro de, numa das minhas navegadas lá por Orlando Land, ter visto o Oráculo. Então, além do Oráculo, pedia que você falasse um pouquinho o que é o Oráculo, tem várias outras experiências aí que certamente vocês estão incorporando. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como é que está sendo a inclusão, utilização dessas soluções de inteligência artificial atualmente e quais as perspectivas de uso disso num futuro próximo aí. Não, tá legal. A gente criou lá uma praça, uma colina, a gente batizou de Oráculo lá, tem um quase que fosse um disco voador assim, fica planando ali, que a gente chamou de o nosso oráculo. O que que a gente fez? Fez uma interação com o ChatGPT, que ele responde a seguinte pergunta: como é que seria em 2030 se o ODS X tivesse sido cumprido? Por exemplo, se o ODS da educação tivesse sido cumprido, como é que estaria a educação em 2030? Aí vem a resposta legal: olha, a escolaridade aumentou, o analfabetismo diminuiu, isso aqui é assim assado. Ah, legal. E a energia, como é que estará em 2030 se o objetivo? Ah, bom, tem energias alternativas, tem mais energia eólica, tem mais energia solar. Poxa, legal. E a agricultura? Não, a agricultura está toda tecnologicamente avançada, tem drone, tem IoT e tal. Então as respostas ficaram bem legais, a gente fez um filtro antes, então nós temos respostas para todos os 17 ODS. Como é que seria em 2030 se o ODS tivesse sido cumprido? Isso foi um negócio legal, já está funcionando, está no ar. O que a gente está para o futuro em termos de inteligência artificial? A gente quer usar mais essa característica da inteligência artificial generativa, né, que facilita a conversa, né, que é a grande explosão dos últimos anos, Milê, que desculpa é. interromper, explica pra Oi. gente, para o nosso público de casa, o que que é essa IA generativa? Não, a IA existe há muitos anos, né? O conceito da inteligência artificial. A generativa é essa que o diálogo fica como se fosse quase feito com um ser humano. Então você interage, conversa, e a estrutura dele não é uma estrutura de tabelas, é uma estrutura que a resposta vai sendo montada, né? Por isso até cabe aquelas tais alucinações, de vez em quando pode gerar uma resposta inconveniente. Mas a lógica, é você filtrando e administrando, sai coisa boa. O que a gente quer fazer agora? A gente quer usar a inteligência artificial para analisar o perfil da pessoa que está entrando, para poder dar um treinamento para ela de acordo com o perfil. Isso é um conceito que existe há alguns anos de ensino adaptativo, adaptive Uhum. learning, em que você, poxa, as pessoas são diferentes. Quando você entra numa sala de aula, um professor com 30 alunos, os 30 alunos recebem a matéria exatamente igual e tem que aprender no mesmo ritmo, no mesmo modelo. Isso é ruim. Então, o que que a gente está querendo fazer? Está querendo implantar um modelo mais adaptativo, né, o Adaptive Learning, de modo que você faça um testezinho e você descobre, a IA descobre qual é o seu melhor perfil, de acordo com a sua inteligência, de acordo com a inteligência é mais matemática, é mais texto, é mais musical, é mais isso. Ah, eu gosto mais de ler, eu gosto mais de assistir, eu gosto mais de ouvir, e aí você vai aprender da sua melhor maneira e dentro do seu ritmo. 30 alunos, cada um vai aprendendo uma velocidade a melhor que for para ele. Esse é o conceito que a gente quer. Não está pronto ainda, não. Esse é para o ano que vem. Mas olha, que ideia maravilhosa, porque você ter um ensino adaptativo, um ensino adaptado, você tem a possibilidade de um ensino personalizado, de acordo com as características e dificuldades de uma criança ou um adolescente. E faz muito sentido a gente falar isso no mundo que a gente está vivendo, porque perceba o seguinte: especialmente graças à IA, tudo tem perfil. Você tem um perfil de consumidor, um perfil de usuário, um perfil de trabalho. Por que não um perfil de aluno? Mas um perfil que é criado não para perseguir ou punir, ao contrário, para ajudar a entender esse aluno e trazer para ele um ensino proporcional, né, ou condizente com as suas capacidades e com as suas características. Isso é fantástico. Milia, uma outra questão que eu acho interessante da gente comentar, a gente está falando de cidades. Explica para a gente o que que é uma cidade inteligente e se a Arundaland ele é também uma cidade inteligente. Tá. Esse conceito tem alguns anos, né, o conceito de smart city, né, cidade inteligente, começou muito pelo lado da tecnologia. Uma cidade inteligente originalmente era muito automatizada, né, com a ideia de internet das coisas, os sinais de trânsito teriam sinalização, os faróis, os bueiros, a lógica da cidade toda seria muito de conexão, né, de conectividade, mandando sinais para um centro de operações como a gente tem aqui no Rio.
isso evoluiu, né? Aí o pessoal disse: poxa, não basta ser inteligente, ela tem que ser sustentável também, está andando junto, tem que ser inteligente e sustentável, mas tem que ser, para ser inteligente e sustentável, tem que ser humana. Então a ideia da cidade inteligente, humana e sustentável está ficando cada vez mais forte, né? Existem regulamentos, manuais, normas que dizem como é que uma cidade pode ser mais inteligente, mais humana, mais sustentável. Agora tem um conceito também mais amigável, né? A ideia de ter um transporte, você poder andar a pé, você poder andar de bicicleta, cidades 15 minutos, a ideia de que qualquer coisa que você precise fazer tem que estar a 15 minutos de distância de você no seu bairro, então tem que ser a educação, o trabalho, tudo a 15 minutos. Então são conceitos que estão existindo no mundo real, né? O que a gente fez? A gente incorporou esse conceito. A gente quer que Aranduland seja uma cidade inteligente, humana, sustentável, amigável, com todos os exemplos. Então, às vezes, a empresa tem como é que é? Tem um transporte público legal de qualidade, aí tem caminho para bicicleta, legal. A energia, assim, os prédios são certificáveis, os prédios economizam energia. Então, essa cidade, a gente quer incorporar alguns exemplos do tipo, exemplo que aprendemos, né, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente quer botar alguns exemplos de como é que deveria ser a cidade, bairro esponja, captação de água, hortas verticais, tudo isso são exemplos de coisas do mundo real que estão nas cidades inteligentes. A gente quer, tudo que é exemplo de cidade inteligente, humana e sustentável, a gente quer botar para dentro de Arandulé. E é É muito isso aí. interessante, Bonilha, que eu vejo que você está buscando trazer nesse aprendizado, um aprendizado onde vocês, como o Paulo falou, onde você experimenta, onde você vivencia. Eu acho que a melhor forma de você passar o conhecimento para alguém é ele vivenciando o fato. Uma coisa é você mostrar, às vezes, ou ter um livro, um texto explicando o que é desenvolvimento sustentável. Outra coisa é você vivenciar, você estar num ambiente onde essas experiências acontecem. Eu queria, Milia, que você também explicasse um pouco para a gente se a Arandulen também trabalha com aquela questão, com aquela nova tecnologia, não tão nova assim, da internet das coisas, ou seja, da gente ver os dispositivos do dia a dia, como termostatos, é, 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 relógios, tendo acesso à internet. Explica para a gente se tem. Então, sim, tem sempre assim, como, quer dizer, não exatamente na cidade, mas os exemplos todos têm o conceito do IoT, né, Internet das coisas. Assim, muita conexão, muita coisa ligada com coisa, muita informação sendo transmitida para um outro lado e tal. Então, a ideia é assim, que seja um grande exemplo. Uma cidade inteligente tem que ter muito IoT, tem que ter muita conectividade e muitos sinais sendo repassados para centros de processamento e de avaliação. Então, sim, Arandulen tem internet das coisas espalhada pela cidade inteira. A gente tem prédios, um prédio, um conceito moderno, são prédios certificáveis, né? Como é que é o consumo de água? Como é que é o consumo de energia? Tem um tipo de certificação que avalia se as janelas, a persiana fecha, se o refrigerado economiza, se o elevador usa de tal maneira. Então, a ideia é que os nossos prédios têm um modelo de certificação desse, pode servir de exemplo. Ah, como é que é uma certificação do tipo tal? É assim, olha, vai lá, entra naquele prédio lá e vê, vê como é que aí funciona. Essa é a Olha, ideia. E a maravilha. internet Olha, das coisas está espalhada em toda a cidade. um verdadeiro passeio virtual. Olha, infelizmente, olha, a conversa está tão boa, foi tudo tão rápido, né? Já estamos chegando na nossa parte final. Eu vou passar agora para as considerações finais. A importância de você ter Aranduland como sendo o mundo digital promovendo um mundo mais humano, mais sustentável, mais acessível, mais amigável. Acho que é fantástico essa ideia que reforça aquele conceito do digital como complemento ao humano, né? Não é complemento ao real, que o mundo real ou esse digital trabalhando em conjunto como extensão do ser humano. Acho que as soluções e ferramentas nos ajudando para a ampliação das capacidades humanas. Acho que essa mensagem é muito bacana que eu queria deixar aqui para reforçar e dar parabéns aí a vocês e a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora o Paulo me lê. Por favor, Paulo. Não, tá bom. Concluindo, deixa eu comentar uma ideia interessante. Quer dizer, esse projeto surgiu dentro de um programa que é apoiado pelo governo do estado aí, de Rio 2030, né? O coordenador é o Paulo Protásio. E foi dali uma provocação de vamos fazer uma coisa num ambiente desse interativo, vamos. E hoje a gente está vendo que tudo que a gente está fazendo tem muito a ver com as considerações e conclusões do G20.
que vai acontecer agora em novembro, né, a reunião final, mas o ano inteiro foi de reuniões. Ano passado foi a Índia, esse ano é o Brasil, o próximo ano é a África do Sul. Então, nós vamos ter um relatóriozão gigante, né, feito pelos 20 países, né? E nesse relatório eu tenho certeza absoluta que vai ter lá um monte de recomendações que a gente vai incluir em Arandulene, porque elas falam de conectividade, fala de educação, fala de saúde, fala de transporte, fala de diversidade. Então, essas coisas, a gente vai aproveitar os relatórios do G20 para incorporar dentro de Arandulene. Quem quiser aprender mais sobre o G20, daqui a uns poucos meses vai ter a informação toda lá dentro. Maravilha. Então tem que nos visitar www.arandulene.com. Dito isso, pessoal, Isso. depois dessa verdadeira aula, vamos então chegar aqui ao fim do nosso Smart News. Eu quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês. Mandem aqui para a gente as suas sugestões de pauta. Nos acompanhem nas redes sociais, também nos acompanhem no nosso canal do YouTube. E vejo vocês até um próximo programa. Muito obrigado e até lá.